que estará ministrando a palavra do Senhor nesse exato momento, é nosso mesmo. Que Deus te use mais uma vez com poder e autoridade. Graças a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, amém? Quantos recebem essa paz? Aleluia. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero louvar a Deus também pela vida do pastor Neemias Lourenço, e também louvar a Deus pela vida do nosso amigo pastor Richard, que está nos dando a honra de estar conosco nessa noite. Sou grato a Deus também pela vida de cada irmão, e de cada irmão também que está na sua casa, que está aí também na comodidade do seu lar, assistindo esse culto abençoado. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, no livro de Salmos. Livro de Salmos de número 24. Eu quero ler aqui a partir do versículo 7. Livro de Salmos 24, a partir do verso de número 7. Louvado seja Deus. Deus está presente na casa nesta noite. Já podemos sentir poderosamente a sua presença. Louvado seja o Eterno. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eterno, para que entre o Rei da Glória. É este o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Podei-vos assentar glorificando e exaltando ao Senhor. Altíssimo Deus e soberano Pai, humildemente, ó Deus, eu oro ao Senhor nessa noite, peço a Tua graça, que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma maneira especial. Fale aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo a qual nós queremos ouvir, e que todavia seja feita a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem que quero trazer ao coração da igreja nessa noite é preservando a presença de Deus. Preservando a presença de Deus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu vejo o amor de Deus para com a humanidade, para com o povo, em especial para com o povo de Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus agora tira o povo da terra do Egito. E quando o povo está caminhando em meio ao deserto, Deus dá diretrizes para Moisés. E qual diretrizes era essa? Que Deus queria que ele fizesse um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo teria alguns utensílios sagrados, e dentre esses utensílios vai ter o principal deles, que é a Arca da Aliança, onde Deus manifestaria a sua presença no meio do povo. E quando eu leio isso, meu coração enche de extrema alegria, porque percebo que Deus ainda estava querendo coabitar no meio do povo, Deus estava querendo fazer presença no meio dos seus filhos, e a Bíblia diz que a arca de Deus foi feita por Moisés. E a Bíblia Sagrada vai dizer que agora o povo está caminhando rumo à terra prometida. Por causa da incredulidade de alguns, toda uma geração é morta e não entra na terra prometida. Passa-se o tempo. A Bíblia diz que Deus levanta agora um homem por nome Josué, para dar sequência a essa trajetória, que por sinal era uma promessa que Deus havia estabelecido para o seu filho Abraão, o pai da fé. E a Bíblia diz que agora Josué com o povo está caminhando, e eles se deparam diante do rio Jordão, e aqui eu vejo a Arca da Aliança, a presença de Deus no meio do povo entrando em ação. Havia uma barreira, havia um bloqueio, havia um impedimento, um empecilho que impedia do povo atravessar o rio Jordão, porque as águas estavam altas. Então a Bíblia diz que agora Deus dá ordem a Josué que separasse em 12 homens, que colocasse, que parasse, que se estabelecesse à beira do rio Jordão. Na medida que eles estabelecessem ali com a arca do Senhor, o rio Jordão ia abrir de um lado ao outro para o povo passar. O povo passou do outro lado, entrou na terra prometida.
E vai passar alguns anos agora, Deus vai conceder vitória para o povo judeu na terra de Jericó. O povo vai estabelecendo, vai ganhando território. E a Bíblia diz que quando chega no final do ministério de Josué, Deus agora vai trazer ao coração de Josué para trazer uma mensagem ao coração do povo. E que mensagem era essa? Por sinal, uma mensagem no tom de despedida. Josué vai alertar o povo, vai refrescar a memória do povo, tudo que Deus havia feito no meio do povo de Israel. Vai lembrar que Deus havia castigado o Egito, vai lembrar que Deus havia aberto o mar vermelho, vai lembrar do pão que desceu do céu, da água que brotou da rocha, vai lembrar dos feitos e das maravilhas que o Senhor havia operado no meio do povo. Por que é necessário Josué lembrar isso ao povo? Porque nós devemos entender, porque a maioria daqueles que estavam ali na terra prometida não havia vivenciado o que os seus pais do passado haviam passado na terra do Egito. Então aqui já vai um conselho para nós nessa noite: vamos valorizar o que temos hoje, porque foi um preço pago no passado para estarmos aqui. Não sabemos o quanto os nossos pais do passado sofreram para que eu e você estivesse aqui nessa noite, para glorificar e exaltar ao Todo-Poderoso. Então ele vai fazer um discurso, e nesse discurso ele vai dizer: olha, hoje vocês vão escolher a qual Deus vocês irão servir. Vocês vão escolher se vão servir o Deus dos nossos pais, ou se vocês vão escolher servir o Deus dos amorreus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, Deus está fazendo a mesma pergunta para nós, para você que está nos assistindo aí na comodidade da sua casa: a qual Deus nós iremos servir nos dias atuais? O Deus da incredulidade, o Deus daqueles que vivem desacreditados, desesperançosos, dos murmuradores? Não, meu irmão, é tempo de servir o Deus, Senhor, nosso Pai, Jesus Cristo de Nazaré, a esperança viva que desceu do céu. Ele está aqui nessa noite dizendo: escolha servir-me, porque eu tenho pão para conceder a sua alma sedenta nesta noite. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que passa o tempo agora, Josué falece. E quando Josué morre, o povo passa a andar após outros deuses. Dura coisa é, meu irmão, quando nós passamos a andar após outros deuses. Quando nós não damos mais ouvido à voz de Deus. Mas Deus é misericordioso, vai levantar os juízes para julgar as 12 tribos de Israel. E quando vai chegar lá no livro de 1 Samuel, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora estava sobre o domínio espiritual de Israel um homem por nome sumo sacerdote Eli. Ele vai ter 2 filhos. E os 2 filhos do sumo sacerdote Eli, a Bíblia vai dizer que eles eram filhos do diabo, não conhecia ao Senhor. Coisa terrível, meu irmão. Eles eram sacerdote, estavam exercendo o ofício sacerdotal na casa de Deus, e a Bíblia Sagrada está dizendo que eles eram filhos do diabo e não conheciam ao Senhor. Infelizmente vivemos dias assim. Pessoas estão há tanto tempo na presença de Deus e nunca teve um encontro com o eterno. Dura coisa é estar na casa de Deus, ter um título de membro, um título de crente ou de evangélico e nunca ter tido um encontro com Deus. Hofni e Finéias tinha título de crente, mas não era crente, porque a Bíblia está dizendo que eles eram filhos do diabo e não conheciam o Senhor. Então vai um recado para você nessa noite: você que não teve ainda um encontro com Deus, você que ainda não teve uma experiência com Deus, Ele está te convidando para uma experiência nova nessa noite. Ele está te convidando para você adentrar no secreto, porque Ele quer se revelar a você nesta noite. Araplacai, dereblecanso, racamandaiacastergia, bambarablacai, aleluia. A Bíblia diz que agora ele sai para pelejar contra a nação dos filisteus. Quando ele sai para pelejar contra a nação dos filisteus, a Bíblia Sagrada vai dizer que esses homens vão perder a batalha, e eles vão colocar a mão na consciência e vai voltar para Israel dizendo: perdemos a batalha porque não trouxemos a arca de Deus conosco. Porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então na cabeça de Hofni e Finéias, se a arca estivesse com eles,
Deus haveria de lhes conceder vitória contra os seus inimigos. Dura coisa é, meu irmão, quando nós estamos acostumados com o sagrado. Nunca se acostume com o sagrado, porque o dia que eles precisou da presença, a presença não estava com eles. Dura coisa é quando nós entramos no campo de batalha sem termos a presença de Deus, aleluia. E eles vão voltar. Quando eles retornam com a arca da aliança, a Bíblia diz que eles perderam a batalha, eles perderam a vida e eles perderam a arca da aliança. Vai um conselho nessa noite, aleluia. Tem muitas pessoas que estão carregando a arca, mas já não tem a presença de Deus mais. Tem muitas pessoas que estão como o nosso próprio Jesus vai trazer as características, dizendo: está vendo este povo, que eles estão me honrando com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim há muito tempo. Nunca entenda, ter a arca é uma coisa, ter a presença é totalmente diferente. Tem a arca, mas tem a presença de Deus. Muitas pessoas carregam a arca sem a presença. Quer pregar, meu irmão? Pregue com a presença de Deus. Quer cantar? Pregue com a presença de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Mas tenha sobre a sua vida a presença de Deus. A essência, meu irmão, aqueles que servem ao Senhor devem ter a primazia no seu coração, a unção que despedaça o jugo. Nunca entre num campo de batalha sem ter a presença de Deus. Imagine como era a situação espiritual de Israel naquele momento. A arca havia sido levada. Agora vai levantar um homem por nome Saul, aclamado rei pelo povo. Deus confirma o seu reinado. 40 anos Saul reinou em Israel. 40 anos Saul reinou em Israel sem a arca da aliança em Israel. Ele até começou bem o seu reinado, porque a Bíblia diz que dentre os 40 anos que ele estava reinando em Israel, os 2 primeiros anos do seu reinado, ele tinha a direção de Deus. Imagine o que é 38 anos governando sobre uma nação sem ter o direcionamento de Deus no coração de Saul. Porque Deus exortava Saul, Deus dava diretrizes para Saul, mas Saul fazia tudo ao contrário. Saul passou a consultar cartomante, Saul passou a consultar necromancia, começou a consultar os mortos, e isso ocasionou que, devido à desobediência de Saul, Deus rejeitou o reinado de Saul. Dura coisa é ser rejeitado por Deus, meu irmão. Ainda estamos no tempo da graça, Deus ainda está nos chamando para uma intimidade diferente na sua presença. Você que não tem a presença mais, eu quero te convidar a tomar direção nessa noite, debaixo da presença de Deus. Sabe por que nada está dando certo na sua vida? É porque temos tomado algumas decisões sem estarmos amparados na presença de Deus. Dura coisa é quando nós estamos vivendo sem o amparo da direção da presença de Deus. Sem a presença de Deus nos últimos dias não vamos viver. Sem a presença de Deus nos últimos dias não vamos ter uma vida pautada, recebendo bênçãos da parte do Senhor, porque o que nos garante para mantermos espiritualmente de pé, um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos obedientes e servos do Senhor, é quando estamos pautados debaixo da presença do Senhor Deus. Nessa noite eu te convido, aleluia, a atrair essa presença para o seu coração, aleluia. E a Bíblia diz que agora, depois que Saul reina, Deus vai levantar um homem por nome Davi. Não quero me ater aqui ao seu chamado e nem o processo que ele foi elevado a ser rei de Israel, mas eu quero me ater nessa noite a diferença de um homem que reina com a presença de Deus e um homem que reina sem a presença de Deus. Há uma diferença muito grande. A Bíblia diz: vereis outra vez a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do injusto. E a Bíblia diz que Davi, a primeira decisão que Davi toma quando ele assume o reinado de Israel, pastor Neemias, a Bíblia vai dizer que ele consulta ao Senhor. Deus levanta Davi para trazer a arca de volta para Jerusalém, para trazer a arca de volta para Israel.
Quando ele tem esse desejo no coração e Deus o levanta para fazer tal ofício, a Bíblia diz que ele vai consultar a Deus se ele podia buscar a arca da aliança. Num dado momento, Deus vai dizer a Davi, não é o momento ainda. Aí, numa segunda oportunidade, Deus vai permitir que Davi vai buscar a arca da aliança. Porque imagine como a vida espiritual estava caótica em Israel. Imagine, irmão, o que é viver uma nação levantada por Deus, separada por Deus, mas não ter na liderança espiritual de Israel a presença de Deus. Aleluia. Deus está chamando pessoas aqui, Deus está chamando colunas da sua casa nessa noite, para levar a presença de Deus para dentro do seu lar. Pode ser que só você é crente dentro da sua casa, mas Deus está dizendo, você vai começar a tomar posição nessa noite, você vai voltar a ser o líder espiritual da sua família, você vai voltar a ser levantado por Deus, como líder espiritual do seu casamento. Você é aquele que Deus levantou para fazer a diferença no seu lar. Enquanto Saul está reinando, Israel está a cada vez mais em decadência espiritual, mas eu quero profetizar que Deus está levantando Davi aqui nessa noite. Enquanto Davi é levantado, a vida espiritual de Israel toma um novo rumo. Espírito Santo de Deus, oh glória. E a Bíblia vai dizer que Davi vai buscar a arca da aliança. Quando Davi está voltando com a arca, a Bíblia vai nos dizer que num dado momento eles estavam trazendo a arca de uma maneira errada, trazendo a arca em carros de boi. Aí Uza vai tocar na arca para impedir que a arca viesse cair ao chão. Não quero me ater aqui o fato de Uza ter morrido, mas eu quero me ater quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus, meu irmão. Deus, ele vai falar ao seu coração a hora de parar e a hora de avançar. Tem pessoas que tomam decisões errôneas, decisões precipitadas por não saber entender o momento, por não saber entender a hora de parar e a hora de avançar. Davi entendeu muito bem isso, e Davi vai dizer para aqueles que estavam carregando a arca, olha, a mensagem é essa, não é tempo de trazermos a arca de Deus para Israel. Vamos estabelecer a arca de Deus na casa de um homem por nome Obed-Edom. E a Bíblia vai dizer que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom no período de 3 meses. Pensa numa casa que foi abençoada por Deus neste período, oh glória a Deus. Eu creio nessa noite, já quero profetizar na sua vida. A arca de Deus vai estacionar na sua casa nesta noite. A presença do Eterno vai fazer morada na sua casa nessa noite. A sua casa será visitada pela presença de Deus nesta noite, oh glória. Não se assuste se seus vizinhos começar a comentar de você na sua rua. Não se assuste se os seus parentes começar a comentar de você. Dizer o que é que aconteceu na casa do irmão João. O que é que aconteceu na casa da irmã Maria. Eles já não estão brigando mais. Os filhos não estão chegando de madrugada mais. A casa deles estão de uma maneira diferente. Eles estão mais unidos. Não saía junto, cada um saía no horário, não tinha união naquela casa, agora estão saindo junto, agora o casamento está abençoado. O que é que aconteceu? Vai perguntar para você, e você vai dar uma única resposta: é porque a presença de Deus está na minha casa, é porque a presença de Deus está no meu lar. Tem arca de Deus, aleluia, vindo ao seu encontro nessa noite. O que é a arca, pastor? A presença de Deus. Tem presença de Deus vindo ao seu encontro nessa noite, oh glória. Encontro do seu casamento, no encontro da sua família, no encontro da sua vida espiritual. Louvado seja o Eterno nesta noite. Irmãos, o milagre foi tão grande que aconteceu na casa de Obed-Edom, pastor Neemias, que a Bíblia vai dizer que isso chegou aos ouvidos do rei Davi. Oh glória. O seu milagre vai virar notícia, meu irmão.
Eu não sou pregador de jargão, quem vê os meus vídeos sabe que eu não sou disso, mas nessa noite Deus está dizendo, o seu milagre vai ser noticiado, oh glória, vai virar notícia, e a notícia se espalhou, vai chegar aos ouvidos do rei Davi, e ele vai dizer, olha, então é um recado que Deus está trazendo para Israel, é tempo de buscarmos a arca do Senhor, oh glória a Deus, Deus está dizendo nessa noite, é tempo de buscarmos a presença dEle nesta noite, é tempo de Deus manifestar-se na sua vida de uma maneira sobrenatural nesta noite, oh glória. Passa o tempo, Davi leva a arca, e ele vai escrever um dos mais belos salmos da Bíblia, e por sinal um dos mais poderosos, um salmo profético. Davi, cheio de alegria, ele vai relatar o retorno da arca para Israel. E aqui ele vai fazer uma oração, a partir do versículo de número 7, ele vai falar algo que era comum naquela época. Todo rei que voltava de uma batalha vitorioso, voltava clamando em alto e bom som, para os moradores da cidade do seu reinado, dizendo que o rei estava voltando, porque eles haviam conquistado, haviam saído vitorioso daquela batalha. Ele vai dizer, levantai, ó portas, vossas cabeças, porque já entra o rei da glória. Aqui ele está fazendo menção à arca da aliança. Imagine a alegria eufórica de Davi no seu coração, de ter o direito, a oportunidade de trazer de volta a arca de Deus para dentro de Israel. Lembra que eu disse, a arca ficou mais de 40 anos longe de Israel. Quando essa arca retorna, aí Davi está escrevendo o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque já entra o rei da glória. E mal sabia Davi que ele estava sendo profeta quando estava escrevendo o Salmo 24, porque esse salmo vai cumprir em Jesus Cristo, quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. A Bíblia diz que os judeus, que os discípulos estão agora no Monte das Oliveiras com Jesus, e Jesus agora está ali com eles, e num dado momento, a Bíblia diz que Jesus começa a ser elevado aos céus, e uma nuvem cobre Jesus, e aparece dois varões aos discípulos, dizendo, varões Galileu, porque já estáis olhando para cima, porque o mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ele há de descer um dia, da mesma forma que o viste subir. Então, neste momento, neste período, Jesus está sendo elevado ao céu. Então, há-se este clamor nos portais eternos da eternidade, dizendo, levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, porque já entra o Rei da Glória. Porque aqui está dizendo, olha, o Senhor da glória desceu para uma batalha, está voltando vitorioso, oh glória a Deus. E qual batalha foi essa, pastor? A batalha que ele venceu a morte na cruz do Calvário, por amor da minha vida, por amor da sua vida. Ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele venceu a morte, ele nos livrou da condenação do inferno. Você é mais do que vencedor nessa noite, você foi livre por Deus nessa noite, louvado seja o eterno, oh glória. E vai cumprir-se um salmo, o salmo de número 110. O salmo 110 está correlacionado ao salmo 24. O salmo de número 2 está correlacionado ao salmo 24 e ao salmo 110. O que vai dizer no salmo 110? Vai dizer, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Mas só que quando Jesus assenta à direita de Deus, vai cumprir uma outra profecia. Jesus lembra quando os discípulos estavam temerosos em seu coração, dizendo o que seria deles caso Jesus se ausentasse. Jesus vai dizer, olha, não vos deixarei órfão, eu vou rogar ao Pai, que envie outro Consolador, que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Salmo 24 é um salmo glorioso, e nessa noite quero profetizar na sua vida, já estou encerrando. Aqui vai cumprir uma das principais promessas na vida da igreja.
Aqui, quando Jesus está referindo-se que enviaria outro Consolador, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, está falando do próprio Espírito Santo. Aí eu vou entender quando o apóstolo Paulo está dizendo que vós sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Hoje não precisa mais da arca da aliança, nós somos a própria arca e o próprio Deus habita dentro de mim, dentro de você. Deus está dizendo nessa noite: receba o Espírito Santo, busque por Ele nessa noite, leve Ele para dentro da sua casa. Você vai sair daqui tão cheio de Deus nessa noite que os demônios vai ter que bater em retirada na sua vida. Você vai sair tão cheio de Deus aqui nessa noite que o mal não vai suportar ficar perto de você, porque você vai entender nessa noite: eu preciso preservar a presença de Deus na minha vida. Preservando a presença de Deus, Davi vai dizer que eu perca dinheiro, que eu perca o reino, mas só não tires de mim o teu Espírito Santo. Perca tudo nessa vida, meu irmão, perca tudo nessa vida, minha irmã, mas só não perca a presença de Deus. Eu creio que assim como Obed-Edom foi abençoado por Deus, Deus está dizendo nessa noite: a arca, a presença de Deus está voltando para dentro da sua casa. Levante a sua mão do seu lar para receber, levante a sua mão aqui na nave da igreja para receber. Eu quero que você coloque sobre os seus pés agora em nome de Jesus, e eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Deus Todo-Poderoso nessa noite, que derrame sobre vós o Espírito Santo, que Ele possa fazer morada na sua vida, que nós possamos preservar essa presença. É tempo de entendermos que mais vale a presença do que o símbolo da presença. Não se apegue a título, não se apegue a cargo, mas se apegue à presença nessa noite. Você pode até estar como Davi, aleluia, no pasto, cuidando do rebanho do seu pai. Você pode até estar no anonimato, mas eu quero te ater nessa noite: preserve a presença de Deus na sua vida. Altíssimo Deus e soberano Pai, aonde tem uma pessoa nos ouvindo nessa noite, meu Deus, eu clamo a Ti humildemente nesta noite. A Tua palavra foi pregada neste lugar. Entendemos, ó Deus, que é necessário e importante que venhamos preservar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo, meu Deus, nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, meu Deus, nos convence do pecado, do juízo e da justiça do Senhor. E que nesta noite, aquele irmão que está no seu lar, aquele irmão que está na nave da igreja nessa noite, se ele não teve ainda uma experiência com o Senhor no ano de 2020, se ele não teve uma experiência com o Senhor ao decorrer da sua caminhada com Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, visite os corações aqui presentes nessa noite, que Ele possa levar a alegria para dentro do seu lar, que Ele possa levar a bênção para dentro do seu lar, a prosperidade para dentro do seu lar, a salvação para dentro do seu lar e a libertação para o dentro do seu lar. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré, e assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando o pastor Rafael Dias, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo, que possamos